Graça e paz, livres em Cristo, boa noite a todos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Cristo, de acordo com João, capítulo 5. Nós vamos ler o capítulo 5 e vamos ler a partir do verso 1. João, capítulo 5, verso 1 em diante. Amém? Nós vamos ler a narrativa de um dos mais belos e conhecidos milagres de Jesus Cristo, a cura de um paralítico junto ao tanque de Betesda. Amém? João capítulo 5, verso 1 em diante, a palavra do Senhor diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Verso 5 agora. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que lhe manda pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que era Jesus quem o tinha curado. Amém, queridos? Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua presença, por meio da Tua palavra, clamamos pelo som da Tua voz. Fala conosco, Senhor. Toma, Deus amado, por Tuas mãos, os Teus filhos e filhas e conduze-nos por meio das sagradas escrituras que foram lidas aqui nessa noite. Pai Santo, por favor, que a voz da minha natureza, a voz da minha carne, que a voz da minha vontade seja anulada, para que possamos ouvir o som da Tua voz. Senhor, se não for o som da Tua voz, não seremos transformados. Por isso, Pai, clamamos mais uma vez: derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, derrama o Seu Espírito sobre cada família, cada casa, cada um dos Seus filhos e filhas que estão diante dessa transmissão. Esse é o pedido que nós fazemos. Inunda esse lugar também com Tua presença, inunda onde nós estamos, Deus amado, com a Tua glória, em o nome de Jesus, e que no poder do Espírito Santo sejamos transformados pela Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, esse texto, como eu disse, que nós acabamos de ler, é um dos milagres mais conhecidos de Jesus, um dos mais bonitos e conhecidos milagres de Jesus. E nós temos algumas lições a aprender aqui nessa noite, através desse texto bíblico. Lições importantes, que eu creio em nome de Jesus, que serão fundamentais para a sua vida nesse tempo que nós estamos vivendo. Irmãos, eu creio que dezembro é um mês de milagres. Eu creio que esse tempo que nós estamos vivendo, esse mês de dezembro que nós estamos vivendo, pela palavra que foi liberada por Deus, na virada do mês de novembro para o mês de dezembro, na oração da meia-noite, eu creio que nós estamos debaixo de um céu de milagres. Eu creio que muitos milagres vão acontecer nesse mês de dezembro. Eu não sei se você crê nisso, ou se só está entrando no ouvido e saindo pelo outro, mas eu tomo posse em nome de Jesus, de milagres de Deus que vão acontecer na minha casa, na minha vida, na minha família. Se você também crê nisso, libera um som de glória e mostra para o Senhor que você crê que esse é um tempo de milagres. Aleluia! Tendo em vista isso, irmãos, que nós estamos num tempo de milagres, que até os 45 do segundo tempo desse mês de dezembro,
nós veremos grandes e poderosos milagres de Deus na vida de alguns de vocês, na nossa vida, em nome de Jesus. Eu quero observar com você o seguinte: primeiro verso do nosso texto de João capítulo 5 diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. E o verso 2 diz: há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Quero observar com você aqui o seguinte: o mesmo Jesus que subiu para Jerusalém e estava lá observando tudo o que estava acontecendo, o mesmo Jesus que entrou naquele tanque, entrou ali naquele compartimento de tanques e viu a situação daquele paralítico, está aqui nessa noite. E o nosso Cristo está aqui para poder observar ovelhas que estão feridas, não apenas no corpo físico, não apenas com enfermidades naturais, mas estão feridas também no seu corpo emocional, na sua alma, no seu espírito. E eu profetizo e creio em nome de Jesus Cristo, pelo poder da palavra de Deus, que o mesmo Jesus que chegou em Jerusalém naquele dia e realizou um milagre na vida do paralítico, realizará milagres na nossa vida nessa noite, para a glória de Deus Pai. Aleluia, aleluia. Então observa comigo aqui, observa comigo o seguinte: o verso 2 diz que em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, e eu sempre falo isso para vocês, nós temos que ficar atentos aos detalhes das Escrituras, porque Deus, Ele trabalha conosco da mesma forma que Jesus trabalhava com os seus discípulos. Jesus pregava por parábolas, para que aqueles que realmente quisessem entender, perguntassem para Ele depois, fossem cavar, fossem vasculhar, fossem sondar o que Jesus estava querendo dizer com aquilo tudo. Na Bíblia, Deus faz do mesmo jeito. Os detalhes que estão dentro das Escrituras são detalhes que Deus coloca para nos ensinar a cavar mais fundo, para encontrarmos as preciosidades. Por exemplo, quando nós observamos a menção de João, de que esse tanque ficava perto da porta das ovelhas, é porque o Espírito Santo de Deus queria nos alertar para uma grande e poderosa realidade. Deus se importa com as suas ovelhas. Tem ovelha de Jesus aqui nessa noite? Ele se importa com as ovelhas dele. Ele podia ter citado qualquer outra das 12 portas, mas ele citou a porta das ovelhas. O bom pastor que veio e não vai dar, mas já deu a vida pelas ovelhas e ressuscitou no terceiro dia, se importa com você. E a palavra de Deus diz que nós somos ovelhas e estamos nas mãos do Pai, e das mãos dele ninguém pode nos arrebatar. Então, veja, havia um tanque perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico era chamado de Betesda. E o que significa a palavra Betesda? A palavra Betesda significa casa de misericórdia. Casa de misericórdia. Irmãos, e o que é a casa de misericórdia nos dias de hoje? A igreja de Cristo. Nós estamos na casa de misericórdia. O Senhor movimenta as águas dele aqui no nosso meio. Aqui é lugar de sacrifício. Segundo os historiadores, as águas dos tanques ali em Betesda, elas eram águas avermelhadas, porque ali naquele lugar, onde aqueles homens mergulhavam, aquelas pessoas mergulhavam para serem curadas em um dado momento, quando o anjo agitava as águas, aquelas águas eram avermelhadas porque ali era um local, um pouco mais à frente, onde eram lavados os sacrifícios. A igreja é um lugar de sacrifício. A igreja é um lugar onde o sangue de Jesus está impregnado em cada ambiente, em cada área, em cada parte, em cada departamento, em cada ministério. A igreja é a casa de misericórdia. E é muito importante observar o seguinte: não adianta procurar cura, milagre, libertação, não adianta procurar a transformação de vida em outro lugar senão em Cristo Jesus e na igreja de Cristo, onde o evangelho é pregado, onde o sangue de Jesus está esparramado por todo lado, onde a cruz de Cristo e o sacrifício poderoso e vitorioso de Jesus é o centro da pregação. Não adianta procurar em outro lugar. Ali naquele lugar, as pessoas mergulhavam na água para poder serem curados. E o texto bíblico diz que eram curados de qualquer enfermidade que tivessem, se no momento em que o anjo agitasse a água, eles entrassem na água. Qualquer enfermidade. Então é muito importante você entender que você precisa estar no lugar certo, onde o sangue de Jesus está derramado sobre nós.
onde a palavra do Evangelho é pregada, onde a mensagem de Cristo é pregada. Existem muitos lugares onde Jesus é citado, onde fala-se sobre Jesus. Esses dias eu falei com um discípulo o seguinte, ele virou para mim e falou: eu deixei de seguir fulano, porque eu vi que era um evangelho triunfalista. Eu falei: agora que você viu, eu já falo disso há muito tempo. Já falo sobre essa pessoa há muito tempo. Mas tudo bem, agora que você enxergou, que bom que enxergou, o importante é que enxergue. E aí eu falei assim, não basta a pessoa falar sobre Jesus. Aquela igreja que é do universo inteiro, fala sobre Jesus também, mas Jesus não é o centro dela. Aquela igreja que está pelo mundo todo também, uma igreja mundial aí, ela também fala sobre Jesus, mas Jesus não é o centro dessa igreja. O dinheiro é o centro dessas duas igrejas. Mamon é o Deus que rege essas igrejas. Mas os líderes dessas igrejas também falam sobre Jesus. Eles citam Jesus, eles falam sobre Jesus, mas Jesus não é o centro. Quando falam dos milagres de Jesus, o milagre é o centro da pregação e não Jesus. Porque toda a pregação desses lugares converge no ser humano e não em Cristo. O centro da pregação não é Jesus, não é o Evangelho, não é a palavra de Deus, não é o arrependimento, é o ser humano, é a pessoa. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, no texto que nós lemos nessa noite, nós vemos que as pessoas estavam na casa de misericórdia, onde o sangue do sacrifício banhava as águas daquele lugar. E ali, aquele homem que há 38 anos, olha quanto tempo, uma vida inteira praticamente, 38 anos, padecia desse mal. Quando Jesus o viu ali, olha o que o texto bíblico diz, no verso 5, perdão. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Olha que Jesus entra naquele lugar e tinha uma multidão, porque aquele lugar ficava abarrotado de pessoas. Pensa num lugar onde milagres acontecem. Pensa num lugar onde milagres acontecem. A humanidade é a mesma desde sempre. O ser humano não muda, o que muda é a tecnologia. Então, pensa, hoje em dia, um lugar onde uma piscina cheia d'água, e qualquer um que entrasse naquela piscina saía dali curado de qualquer doença. Podia ser câncer, podia ser lepra, podia ser AIDS, podia ser o que fosse. Entrou naquela água, saía dali curado. Imagina como aquele lugar seria abarrotado, como esse lugar seria abarrotado. Lá era assim, lotado de gente. Imagina comigo, porque o texto bíblico mostra exatamente isso, o tipo de pessoa que estava lá, as condições daquelas pessoas. Veja, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. O que eu falei com vocês? Que a igreja é Betesda, a igreja é a casa de misericórdia. E algumas pessoas olham e falam assim: mas eu não consigo me adaptar à igreja, porque o povo tudo errado, um monte de gente fazendo um monte de coisa errada, tal, porque não compreendem essa realidade. Igreja não é lugar de gente perfeita, igreja é lugar de gente doente. A igreja é o hospital de Deus na face da terra. A igreja é onde Deus manifesta curas, milagres, libertações, transformações. Aqui existem cegos, aqui existem paralíticos, aqui existem mancos, aqui existem pessoas com todo tipo de problema, problemas na família, problemas financeiros, problemas espirituais, emocionais. Existem pessoas com todo tipo de problema, mas elas estão no lugar certo, na casa de misericórdia, onde o Senhor Jesus vem para realizar o milagre. Aí Jesus entrou naquele lugar como Ele está aqui nessa noite. Eu creio nisso. E não é palavra para te motivar da glória a Deus só não. Eu creio. Jesus está aqui nessa noite. E Ele vai realizar milagres aqui nesse lugar. Eu creio nisso em nome de Jesus. Jesus entrou na casa de misericórdia. E a palavra de Deus diz
que ele vira para aquele homem, ele olha para aquele homem, 38 anos ali, ele ficou sabendo das condições daquele homem, quanto tempo ele estava ali, e aí o verso 6 na parte final diz assim: Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Isso aqui é muito interessante de nós observarmos, irmãos, porque pensa comigo, chegar para uma pessoa paralítica e perguntar se ela quer ser curada. A pessoa está 38 anos ali. Jesus tinha umas coisas dessas, né? Chega para o cego e pergunta: o que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Chega para o paralítico e diz: você quer ser curado? Não, eu só queria um dinheirinho aí, se puder me dar me dar uma esmola boa. Claro que não. Qualquer doente quer ser curado, qualquer doente quer ficar são. Mas, quando Jesus faz isso, quando Jesus pergunta: você quer ser curado? Jesus está curando a paralisia, não das pernas primeiro, mas a paralisia da alma. Porque 38 anos, aquele homem já devia estar desistido do milagre dele. Ele já devia ter desistido, porque 38 anos vendo pessoas sendo curadas, 38 anos olhando pessoas entrando no tanque, saindo de lá curado, e toda vez que ele tentava, alguém empurrava ele, jogava ele para trás, e a multidão ia se aglomerando nas bordas do tanque, e ele não conseguia chegar até lá, porque estava deitado numa máquina, dependia de alguém para levá-lo até a beira do tanque. 38 anos, emocionalmente aquele homem já estava desistido da cura dele. Tem várias pessoas diante dessa transmissão que estão exatamente assim: o tempo passou e você já não acredita mais. Não, Jesus é um Deus de milagres. Eu sei que Deus pode curar, eu sei que Deus pode fazer um milagre, eu sei que Deus pode transformar, eu sei que Deus pode libertar, mas eu acho que Ele não vai fazer na minha vida. Tem um monte de gente assim. Porque já passou muito tempo e ainda não aconteceu o meu milagre. Porque já passou muito tempo e ainda não houve a libertação. Porque já passou muito tempo e ainda não vi a manifestação. Eu não sei, talvez Deus não queira fazer o meu milagre. Talvez eu nunca vou entrar no tanque. Talvez eu nunca vou sentir as águas batendo no meu corpo e o milagre de Deus acontecendo em mim. Talvez isso nunca vai acontecer na minha vida. Alguns de vocês que estão diante dessa mensagem já estão desistidos do milagre, mas eu venho aqui como mensageiro de Deus nessa noite para dizer para você: não é tempo de desistir do seu milagre. Você deve confiar naquele que tem mais poder do que o anjo que agita as águas do tanque. Você deve confiar naquele que tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra: Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E Ele está aqui, Ele está aí na sua casa, Ele está aqui entre nós nessa noite. Oh, aleluia! E a palavra de Deus mostra que Jesus faz essa pergunta para ele: você quer ser curado? Naquele momento, ao invés do homem responder assim: sim, eu quero, aquele homem não esperava que Jesus o fosse curar. Ele esperava o milagre sobrenatural acontecer. O que ele queria era que alguém colocasse ele nas águas. Porque quando Jesus pergunta: você quer ser curado? A resposta dele é, no verso 7: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro entra antes de mim. Mas Jesus não perguntou assim: me conta a sua história. O que está acontecendo com você? Por que você não foi curado ainda? Jesus não perguntou isso para ele. Jesus perguntou: você quer ser curado? Jesus está perguntando isso aqui nessa noite: você quer ser curado? Tem gente que fala assim: mas eu não tenho doença nenhuma. Mas a pior de todas as doenças não é a física, é a espiritual. Tem gente doente fisicamente aqui no nosso meio. Pessoas que estão sofrendo de enfermidades no corpo físico, que clamam pela cura de Deus, que esperam um mover das águas, que esperam um milagre de Deus acontecer, alguma coisa. Está vendo um monte de gente entrar no tanque e sair do tanque curado. Aí entra a Lorena no tanque, sai a Lorena: eu estou curada, eu não preciso mais tomar remédio antidepressivo. Entra Jerusa, eu estou curado, não preciso mais tomar remédio. Aí entra outro, tal, não sei o que. Aí um testemunho atrás do outro. Aí você vira e fala: Deus, mas quando que vai ser minha vez? Eu coloquei a minha fé, eu acreditei que eu seria curado, eu acreditei que eu seria curada. Mas por que comigo ainda não aconteceu, Jesus? Aí eu digo para você: porque Jesus está querendo curar primeiro o seu interior, para depois curar o seu exterior. Antes de você se levantar, tomar a sua maca e sair andando, Jesus quer curar o que está dentro de você. Tem gente que está respondendo a Jesus, tem gente que está respondendo a Deus uma pergunta que Deus não fez.
Deus pergunta: você quer ser curado? Você quer ser curada? Você quer ser liberto? Você quer ser liberta? A pessoa responde: mas ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda. Olha, quando nós chegamos nessa parte aqui do texto, nós vemos que havia um problema, além da paralisia emocional daquele homem, havia nele um sentimento de solidão, de abandono. Ele se sentia escória total, porque ninguém se importava com ele. Ele não tinha família, ele não tinha parentes, ele era o que? Ele nasceu de onde? Não tinha ninguém que pudesse ajudar ele. Porque ele vira e responde para ele, ele não responde: eu quero ser curado, não, ele responde: eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. E muitas vezes é assim que nós nos posicionamos diante de Deus. Por que você não faz a obra? Porque eu não tenho ninguém para me ajudar. Por que você não cumpre o ministério? Porque eu não tenho ninguém. Por que você não faz? Porque tem outras pessoas fazendo na frente. Que tem outras pessoas entrando na frente. Que tem outras pessoas mergulhando lá. E quando eu tento, quando eu quero fazer, alguém já fez e aí eu desanimo. Não tem como, não tem ninguém por mim. Mas Jesus não está perguntando se tem 1, 2, 10, 20, mil pessoas por você. Ele está perguntando: o que você quer? Você quer ser curado? Você quer ser curada? E entender que Ele está curando isso dentro de você. Esse sentimento de solidão só permanece porque Jesus ainda não está aí. Porque a partir do momento que Jesus se apresenta e você reconhece quem Ele é, meu irmão, acabou a solidão. Mas eu sinto falta de apoio emocional, de apoio. Talvez você ainda não tenha entendido. De repente é para esse tipo de cura que Deus trouxe você para essa igreja. Tem gente que às vezes não compreende isso, Jovino. Fica assim: mas o pastor não cuida de mim, eu não sei o que o pastor não liga para mim, não me manda um WhatsApp, e não sei o que. Acorda para a vida. Chegou a hora de crescer. Até quando vai ser filhinho, filhinha pequeno? Até quando vai ficar recebendo comidinha na boca e sendo carregado no colo? Chegou a hora de levantar. Não, mas precisa de ajuda. Claro, e o bom pastor está aqui nessa noite dizendo para você: o que você quer? Você quer ser curado? Você quer ser curada? Você está na casa de misericórdia, está no lugar certo, onde o sangue banha as águas. Você está no lugar certo, onde o evangelho é o centro. Aqui você vai ser curado. Eu só estou te perguntando: você quer ser curado? Não quero saber a sua história, eu quero saber: você quer ser curado? Essa é a pergunta de Deus para você nessa noite. Aí você desistiu já do seu milagre. Você já não consegue mais ver não tem mais perspectiva de que o milagre vai acontecer, expectativa nenhuma de que ele um dia vai se cumprir. Aí você já está: mas para mim eu acho que não tem mais jeito. E Jesus nessa noite pergunta para você: eu não quero saber o que você pensa a respeito do seu milagre. Eu estou perguntando: você quer que o milagre aconteça? Porque eu estou aqui como estive lá em Betesda. Então, o texto bíblico diz que depois que aquele homem fala, no verso 7, Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Quando estou tentando entrar, outro chega antes de mim. O verso 8 diz o seguinte: então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E meu irmão, Jesus não dá confiança para mim. Simples assim. Ele não falou: coitadinho, não tem ninguém, João. João, escreve aí. Ele, não tem ninguém. Eu estou aqui chorando, igual eu chorei. Meu irmão. Quando Maria chegou diante de Jesus e falou: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A Bíblia diz, o menor verso da Bíblia, João 11:35. E Jesus chorou. Acabou. Jesus chorou. Mas aqui, Jesus não chorou. Mas eu não tenho ninguém. Quando eu tento entrar, eu não estou te perguntando se você tem alguém. Eu estou perguntando se você quer ser curado. Então levanta, toma sua maca e anda. Repara, sabe uma coisa que eu fico impressionado aqui, Silas? Que Jesus não perguntou: você crê que eu posso te curar? Não.
aqui é a primeira vez que eu enxergo que não teve a ver com a fé da pessoa. E eu falo assim, cara, Jesus é tão tremendo que Ele não depende de fé para fazer milagre. Ele é o milagre. Ah, meu Deus, cara. Que tem gente que fala assim, não, mas se você não tiver fé, o milagre não vai acontecer. Aí a gente vive nessa crença. A gente vive na crença de que se minha fé não for o suficiente, Jesus não vai fazer. A gente fica num desespero, mas eu não tenho fé, mas eu não tenho fé. Por um lado é bom, porque tem aqueles que sentem que a fé está fraca e começam a buscar mais, e aí são fortalecidos e começam a ter uma fé mais vigorosa. Mas por outro lado, é ruim para aqueles que não têm consciência cristã ainda, não têm uma mentalidade madura, e aí, mas minha fé, então meu milagre nunca vai acontecer, eu desisto, ninguém me ajuda, ninguém está aí nem aí para mim, ninguém me põe nas águas, ninguém faz nada por mim, eu vou ficar aqui na minha maca, vou ficar aqui até que alguém tenha misericórdia de mim. Deixa eu falar uma coisa para você, Jesus está aqui e Ele diz, eu tenho misericórdia para você nessa noite, eu tenho graça para você nessa noite, eu sou o pastor das ovelhas e digo para você, você quer ser curado? E aí Jesus fala, toma sua maca e anda. E aí o texto bíblico diz que imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Queridos, isso aqui para mim é maravilhoso demais. E eu falo, olha, Jesus não precisa de fé para poder curar quem Ele quer. Se Ele quiser, Ele cura. E outra coisa, Ele não cura gradativamente. Se Ele quiser, Ele cura na hora. Tem milagre que demora algum tempo, porque primeiro Ele está curando de dentro, para depois curar para fora. Lembra da arca de Noé? Deus mandou que ela fosse betumada primeiro por dentro, para depois ser betumada por fora. Primeiro você vai proteger o lado de dentro, para depois proteger o lado de fora. É assim que Deus faz. Nós somos uma representação dessa arca. Nós somos um instrumento de Deus para salvar muitas vidas. Mas primeiro Deus betuma por dentro. Primeiro Ele trata por dentro. Primeiro Ele protege por dentro. Primeiro Ele tira os vazamentos por dentro, para depois manifestar pelo lado de fora. Jesus está te curando, você nem sabe, você está assim, mas minha doença não é curada nunca. E Jesus está dizendo, eu já estou fazendo a obra. No culto passado a ministração foi sobre o cego que foi curado ali. Quem pecou? Ele ou os pais dele, para que ele nascesse assim? Nem ele nem os pais dele, mas foi para que se manifestasse a obra de Deus na vida dele. Deus já está fazendo a obra dele na sua vida. Deus já está fazendo a obra dele na sua casa. Deus já está fazendo a obra dele na sua família. Você só não está enxergando, porque você só olha para o lado do problema. Começa a olhar para Jesus e ver que o milagre já está sendo feito. Aleluia! Glória a Deus! Olha, eu profetizo em nome de Jesus que o imediatamente que se manifestou na vida daquele paralítico vai se manifestar na vida de alguns. E eu tomo posse disso nessa noite. O imediatamente de Deus. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Eu profetizo em nome de Jesus, milagres sendo liberados agora, para a glória de Deus Pai. Pessoas que vão testemunhar, eu vivi o meu milagre. Guarda essa palavra dessa noite. No dia em que foi pregado sobre a cura do paralítico de Betesda, eu fui curado pela glória de Deus. Se você crê nisso, libere um som de glória e exalte ao Rei. Aleluia. E aí o verso 10 diz o seguinte, o final do verso 9 diz, isso aconteceu num sábado. E aí o verso 10 diz, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou, o homem que me... Não, o homem que me... O homem que me curou disse, pegue a sua maca e ande. Olha o que a religiosidade faz. A religiosidade endurece o coração das pessoas. Aqueles crentes religiosos, aqueles crentes, sabe, que ficam assim, Deus não vai fazer nada na vida dessa pessoa, porque essa pessoa não quer nada. Rapaz, quantas vezes eu já fiz isso na minha vida? Hoje em dia eu olho e falo assim, Deus vai fazer se Ele quiser, porque Ele pode fazer todas as coisas. Não, mas não pode. Não, mas isso aqui está errado. Isso aqui está contra a lei de Moisés. É sábado, não pode
carregar maca nenhuma. E aí olha o que a religiosidade faz. A igreja é a casa de misericórdia. A igreja é Betesda, a casa de misericórdia. Mas dentro da casa de misericórdia não pode haver esse tipo de religiosidade. Presta atenção. O verso 11 diz: mas ele respondeu, o enfermo, aquele homem que havia sido curado, respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Aí olha qual foi a fala dos fariseus, dos religiosos. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe curou? É isso que está escrito? Não. Quem é esse homem que lhe manda pegar a maca e andar? Cara, você está diante de um ex-paralítico, que a ciência não teve capacidade de curar. Os médicos não conseguiram realizar aquele milagre, mas por causa da religiosidade, eles esqueceram do milagre e olharam para a lei. Às vezes a gente faz isso. Não, mas essa pessoa errou muito, tem que pagar o preço pelo erro dela. Essa pessoa errou muito, tem que pagar caro pelo erro que cometeu. E aí Jesus olha e fala assim: eu tenho misericórdia, eu tenho graça. Ô Paulo, quem é você? Quem é você? Um ex-perseguidor, assassino de crentes, e agora quer dizer para mim como é que eu tenho que cuidar das minhas ovelhas? Tem um monte de Paulo por aí assim. Tem um monte de Paulo. Não entende que saiu da miséria do pecado, da morte do pecado, para a vida. Nós precisamos compreender essa verdade. Deus, eu ministrei sobre isso alguns cultos atrás. Uma coisa que muito me impressiona nas Escrituras. Eu olho para o filho pródigo, e eu vejo o filho pródigo errou, se arrependeu, porque o segredo está no arrependimento e no retorno, não no erro. Porque senão tem gente que fala assim: ah, eu posso errar e depois Deus vai me promover. Vai nessa, trouxa. Vai lá brincar com Deus, vai lá bagunçar com Ele, esperando. Não, mas Ele fez na vida do filho pródigo, Ele vai fazer na minha também. Deixa, faz graça com Ele para você ver o que Ele vai fazer com você. Eu me impressiono, o filho pródigo foi lá, fez tudo de errado, gastou todos os bens que tinha. O irmão mais velho estava coberto de razão das coisas que ele falou. Infelizmente, seu filho vai e gasta tudo com prostitutas, depois volta, o senhor dá uma festa para ele. Só que não foi só uma festa. Se você se lembra da ministração, quando o filho voltou, o pai mandou colocar um anel no dedo dele, ou seja, o pai estava dando uma promoção para ele. Você saiu daqui como filho, desejou voltar pelo menos como servo, mas eu vou te colocar como gerente dos meus negócios. Rapaz, isso é louco demais. Pedro nega Jesus, volta para o mar para poder pescar. Jesus aparece: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Peraí, me chamou de filho. Opa, sai nadando. Quando chega diante de Jesus, Jesus vira para ele: Pedro, você me ama mais que todos esses? Eu te amo, Senhor, então apacenta os meus cordeiros. Pedro, você me ama? Você me ama, Pedro? Te amo, Senhor, então cuida dos teus irmãos. Pedro, você me ama, Pedro? Então Pedro ficou magoado, porque Jesus perguntou pela terceira vez: você me ama, Pedro? E Pedro disse: o Senhor sabe de todas as coisas e sabe que eu te amo. E aí Jesus disse para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Rapaz, eu fico impressionado. Como, se nós não tivermos o zelo santo de abraçar as Escrituras como a palavra poderosa de Deus, nós falamos assim: não, mas aí não está certo. Foi por isso que Pedro perguntou: e João, o que vai ser dele? Jesus vira e fala: quanto a ele, problema meu, parafraseando Jesus. Agora, quanto a você, siga-me. Tipo assim, você não tem nada a ver com a história, porque João acertou tudo, eu errei tudo, eu ganhei promoção, imagina o que ele vai ganhar. Jesus acaba com a competição. Lá em Betesda tinha competição. Lá em Betesda tinha competição. Dentro da igreja tem competição.
Você já passou por outras igrejas e você sabe muito bem como é. Aquele que quer mostrar que canta mais, aquele que quer mostrar que toca mais, aquele que quer mostrar que prega mais, aquele que quer mostrar que dança mais, aquele que quer mostrar que faz mais, aquele que quer mostrar que é o obreiro top dos tops, aquele que... Meu irmão, é competição para todo lado. Aí você vira e fala, mas igreja não pode ter isso. Aí eu digo, mas igreja está cheia de gente doente. São cegos, são mancos, são coxos, são pessoas com todo tipo de deformidade e de debilidade emocional, espiritual. O problema é, fora da igreja não há sangue do Cordeiro, fora da igreja não há água do Espírito, fora da igreja não há presença do Cristo, fora da igreja não há vida para nós sem Cristo Jesus. Então, dentro da igreja tem tudo isso, mas olha como Jesus acaba com a competição também. Acabou com a competição de Pedro e João, ou melhor, de Pedro, porque na hora que vê que está todo errado, quer se comparar com alguém. Acabou com a competição de Pedro, acabou com a competição do filho mais velho com o mais novo, acabou com a competição do paralítico com os outros enfermos curados. Ah, mas eu não tenho ninguém. Toda vez que eu tento entrar nas águas, alguém vai na minha frente e entra primeiro. Jesus olhou para ele e praticamente disse, estou nem aí. Quer ser curado? Toma sua maca e anda. Ou seja, levanta, põe-te de pé, pega a sua maca. Ah, meu irmão, por que os judeus reclamaram? É sábado, você não pode carregar a maca. Você não pode trabalhar no sábado, segundo a cultura judaica. Você não pode trabalhar no sábado. Quando Jesus diz, levanta, pega a sua maca e anda, Jesus está falando, eu não quero saber se 1 milhão entrou na sua frente, chegou a hora de você trabalhar. Levanta, pega a sua maca e começa a trabalhar. Agora, sabe o que é lindo de notar, indo para a nossa conclusão aqui? É que Jesus mudou completamente o ambiente daquele homem. Olha que coisa linda. Aquele homem, presbítero Ronaldo, passou muitos anos da vida dele dentro de um lugar frio, dentro de um lugar fedorento. Aí você diz, mas meu Deus, mas Betesda não é igreja, casa de misericórdia, frio, fedorento. Eu falei, está vendo como tem um monte de defeito dentro da igreja? Cheio de gente doente. Imagina aquele homem lá, tantos anos, sendo levado e trazido daquela maca. Quantos os odores lá dentro daquele lugar deviam ser muito ruins. E aí, aquele homem passou tanto tempo ali dentro. Nenhum aleijado podia entrar no templo. Nenhum aleijado podia entrar no templo para oferecer sacrifício a Deus. Nos tempos do Antigo Testamento fala Antigo Testamento, até antes da morte de Jesus ainda é Antigo Testamento. Só é novo depois da morte de Jesus. Então, até aqueles tempos, ninguém que tinha uma doença como essa, um aleijado, podia entrar no templo para oferecer sacrifício a Jesus, oferecer ofertas. Aquele homem passou aqueles anos todos da vida dele ali. Mas agora, depois que ele recebe o milagre de Jesus e a ordem, levanta, toma sua maca e anda, a primeira coisa que ele faz não foi ir para casa correndo. E é isso que tem muito crente que não entende. Quer viver o milagre e quer correr para longe de Deus. Já recebi o que eu queria, já tenho o que eu quero, vou viver a minha vida. Ah, mas olha, você vai ver que a lição que Jesus ensina para esses que pensam dessa forma. O que eu queria, já recebi. Ninguém fala isso conscientemente, né? O que eu queria de Deus já ganhei. Agora eu vou viver a minha vida, eu vou farrear, eu vou fazer tudo o que eu queria fazer e não podia, porque se eu fizesse, Jesus podia não me dar o meu milagre, que ia ficar com raiva de mim, porque eu estava no pecado, aí ele não ia me dar meu milagre. Então eu fingi ser um pouquinho santo, ele caiu na minha lábia, e aí ele me deu o meu milagre, agora eu posso voltar a ser o podre pecador que eu sou. Tem muita gente que não fala isso, não pensa isso, mas age assim. Preciso de um emprego, Jesus, eu preciso de um emprego. Aí jejua, ora, vem para a igreja, participa de todos os cultos, faz propósito com Deus. Quando recebe o emprego, acabou Jesus para ele, não existe. Para que Deus?
Eu preciso de um relacionamento. Jesus, me dá uma varoa. Jesus, eu preciso de uma varoa. 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 Jesus vai e te dá. Aí você vai falando: agora eu não preciso mais de você, Jesus. Não preciso mais do Senhor. Não preciso mais de nada. Não preciso mais. Eu vou seguir a minha vida, porque agora eu tenho a minha varoa. Sabe, enquanto o que você quer for tanto para você, tanto assim para você, enquanto Deus olhar para você e ver que o que você quer vai te roubar dele, Ele não vai te dar. Simples assim. E eu vou repetir mais uma vez o que eu sempre digo aqui: se for necessário, Jesus vai permitir você ficar no fundo do poço até o final da sua vida, porque Jesus está mais preocupado com a sua salvação do que com o seu bem-estar. Se o fundo do poço é o que te mantém ligado a Ele, não espere sair dele. Agora, mas então posso desistir. Não, pelo amor de Deus. O que você precisa fazer é mudar o seu posicionamento, comportamento. Não, eu não o amo. A partir do momento que isso for uma verdade, não apenas uma fala. Eu não o amo pelo que Ele tem para mim. Eu não o amo pelo que Ele faz por mim. Eu não o amo pelo que Ele me dá. Eu o amo pelo que Ele já fez na cruz do Calvário. Eu o amo porque eu reconheço que eu estava morto e Ele me deu vida. Eu o amo por quem Ele é para mim. E Ele é Deus. E Ele é tudo. A partir do momento que essa for a verdade e tudo mais for resto, aí, meu irmão, se prepara para começar a viver grandes milagres de Deus. Ai, pastor, mas eu preciso do meu milagre, eu preciso do meu milagre, eu preciso. Aí Jesus diz para você, presta atenção, verso 13: o homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, verso 14, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: presta atenção nisso, você que pensa em brincar com Deus. Olha, você está curado. Ou seja, agora você recebeu o milagre que você queria. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Eita, o que é isso? O que é algo pior que passar 38 anos paralítico? O que é algo pior? Mas então ele estava lá por causa de um pecado que ele cometeu? Não, a Bíblia não disse isso. A Bíblia disse: não volte para o pecado para que não aconteça algo pior. Por quê? O que é pior que passar 38 anos paralítico, passar 38 anos deitado numa cama, olhando para as pessoas e vendo os pés das pessoas, comendo poeira? 38 anos vivendo num estado de humilhação. O que é pior que isso? Pior que isso é o juízo eterno de Deus. E sabe o que me incomoda? É que infelizmente, para alguns, isso é só uma frase: juízo eterno de Deus, mais nada. Não há consciência nenhuma do que é juízo de Deus. Muito pior do que todo o mal que você já enfrentou na sua vida. Muito pior do que a doença que talvez você está enfrentando. Muito pior do que a doença que talvez você está lidando dentro da sua casa, com um familiar seu, um ente querido. Muito pior do que toda a dor do sofrimento, é uma eternidade condenado ao inferno. Então quando Jesus diz: olha, você está curado, você recebeu o seu milagre, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Aí imagina o cara: meu Deus, mas pior que 38 anos sofrendo como eu sofri? Eu não quero isso para mim não. Aí o texto bíblico diz, verso 15: o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Na hora que ele soube quem é que o curou, porque ele não sabia, ele não conhecia Jesus. Mas Jesus não estava realizando um monte de milagre, tudo quanto era lugar? Jesus realizou um monte de milagre, estava todo mundo falando sobre Jesus. Já parou para pensar nisso? Todo mundo estava falando sobre Jesus. Jesus era notícia em todos os jornais da época. O G1 da época estava falando só Jesus. Tem um líder de seita, só falando de... Todo mundo falando de Jesus naquela época. Todo mundo. Mas aquele homem não sabia quem era Jesus. Por quê?
porque o lugar onde ele passou 38 anos da vida dele estava à margem de toda a sociedade. Um lugar de humilhação, de desinformação, um lugar difícil. E eu não estou falando da casa de misericórdia agora, eu estou falando do ambiente espiritual dele. Emoções dilaceradas, sentimentos esmagados, solidão terrível, posição física e emocional de humilhação, prostrado no chão, dependendo de todo mundo para levar para lá, voltar para casa, dependendo de todo mundo para tudo. Ele não sabia nem quem era Jesus, mas ele soube de uma coisa: um homem disse: levanta, toma sua maca e anda, e eu fui curado. Aí quando Jesus apareceu para ele, onde é que ele estava? Ele estava jogando futebol. 38 anos sem jogar uma bola, qual é, irmão? Pega aí uma pele de carneiro aí, ó, enche aí, vamos jogar um futebolzinho. Não, ele não estava fazendo isso. Jesus encontrou ele no templo, Daniel. Porque quem recebe milagre de Deus sabe que o milagre é só a ponta do iceberg, que embaixo do milagre existe a glória de Deus. Quem recebe o milagre de Deus sabe: eu não posso me afastar dele mais, porque eu vivi 38 anos de trevas, de solidão. Eu sou totalmente grato a esse homem. Ele não sabia quem era o homem quando perguntaram, mas a pergunta para você hoje: você sabe quem é Jesus? Ele fez um milagre na sua vida? Quem é que tem um milagre de Deus? Se você tem um milagre de Deus, coloca aí: eu tenho um milagre de Deus. Quem é que já recebeu uma libertação? Escreve aí: eu recebi libertação. Quem aqui já viveu uma cura? Pode escrever aí: quem que eu já vivi uma cura? Olha quantos milagres Jesus já fez. E aí eu digo para você o mesmo que foi dito há pregações atrás: quando Pedro desceu do barco, ele andou até pertinho de Jesus, mas aquele que foi levado pela palavra de Jesus, aquele espaço gigantesco em cima das águas, duvidou quando estava na frente do mestre. Porque às vezes parece que foge da nossa memória que quem tem o poder para liberar a palavra e fazer da água tão firme quanto terra sólida, quanto o chão que nós pisamos, também tem o poder para me sustentar até o último dia da minha vida. Aquele que disse: levanta, toma sua maca e anda, não precisou fazer mais nada, não pôs a mão, não endireitou a perna, não deu a mão para ajudar a levantar, não fez nada, só liberou uma palavra. E eu digo para você nessa noite: aquele Jesus que estava na cidade de Jerusalém e liberou uma palavra, está aqui nessa noite, e ele libera a palavra sobre a sua vida. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Você quer ser curado? Então receba o milagre de Deus na sua vida nessa noite, creia. Esse mês de dezembro é um mês onde milagres vão acontecer. Não vai ser ano que vem, não vai ser daqui a 10 anos. É o imediato de Deus, é o imediatamente. Até, no final dessa mensagem, pessoas já terão vivido o seu milagre. Se você crê nisso, libere o som de glória. Aleluia. Eu quero convidar você a enxergar nesse último verso, para a nossa conclusão da mensagem de hoje. Verso 15: o homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Queridos, aquele homem passou a ser testemunha de Cristo. Quando você vive um milagre de Deus, é para que você se torne uma testemunha. Tem muita gente que quer viver o milagre, mas não quer contar o milagre. Porque se eu contar o milagre, ainda mais quando é milagre que envolve dinheiro. Se eu contar o milagre, vai ter gente me pedindo dinheiro emprestado. Aí deixa de viver mais milagres de Deus. Se eu contar o milagre, que as pessoas vão falar de mim. Se eu contar o milagre, eu vou ter que pagar pensão dobrada. Se eu contar o milagre, eu estou enrolado. E aí Deus olha para você e diz: então não espere mais milagres,
porque todo milagre tem um propósito: glorificar o nome de Deus. Seja uma cura imediata, seja uma agulha que você precisava e Deus te deu, o milagre é para manifestar a glória de Deus. Tem cura aqui nessa noite, tem cura para as emoções. Pessoas que estão se sentindo sozinhas, pessoas que estão sentindo a solidão que esse homem sentiu, pessoas que estão assim: eu não aguento mais. Tem um vazio dentro de você, uma solidão que, olha, esse homem passou dias e dias, semanas, meses, anos da vida dele no meio de uma multidão de pessoas, mas ele se sentia sozinho. Mas quando Jesus chegou, Jesus falou pessoalmente com ele. Jesus está aqui nessa noite falando pessoalmente com alguns aqui. Jesus está aqui nessa noite falando pessoalmente com você e dizendo para você: eu sou o pastor das ovelhas. Jesus diz para você: eu sou o pastor das ovelhas, e eu vim aqui nessa noite para poder curar a sua alma, para poder curar o seu espírito. Jesus diz: eu sou o pastor das ovelhas, há cura em mim para você, há cura em mim para a sua casa. Eu sou o pastor das ovelhas, eu posso remover a sua dor, e eu creio que nessa noite Ele manifestará milagres. Eu creio que até a última palavra, a última sílaba da bênção apostólica, milagres estarão sendo liberados. Eles já estão sendo liberados. Os milagres de Deus já estão sendo liberados. Milagres já estão acontecendo. Milagres já estão sendo esparramados por essa igreja. Milagres já estão sendo esparramados na vida de pessoas. Milagres já estão alcançando aí o seu estado. Você que está nos acompanhando, que é de outro estado, não é do Rio de Janeiro. Milagres estão chegando aí na sua casa. Não é profetada, não é palavra jogada ao vento. É a poderosa palavra do Espírito Santo de Deus dizendo: eu estou liberando milagres nessa noite, para confirmar a minha palavra aqui em Betesda. O Senhor vai manifestar cura nesse momento. Eu convido você a fechar os seus olhos. O Ministério de Louvor vai estar entoando essa canção, e eu quero convidar você a orar. Mas presta atenção, você vai falar com Deus todo tipo de milagre que você precisa. Aí você vira, se eu perguntar assim: tem muito milagre que você precisa? Você vai falar: nossa, tem muito. Pastor, tem muito milagre. Tem tanto milagre que, meu Deus do céu, se eu for escrever tudo, meu Deus, vai um caderno inteiro. Aí na hora que o Senhor diz assim para você: então conta para mim, qual é o milagre que você precisa? Você fala: eu preciso desse milagre na minha vida financeira. E eu preciso também... Ai, fugiu da minha memória. Se você não lembra do milagre que você precisa, é porque ele não é importante para você. Não é importante para você, porque quem precisa de milagre sabe qual é o milagre que precisa. E eu quero convidar você: feche seus olhos aí onde você está. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu peito, e eu quero convidar você a falar com Ele. Aí na sua casa, fique de pé onde você estiver. Se você puder, fique de pé, e onde você estiver, com a mão sobre o seu peito, curve a sua cabeça e comece a falar com Ele nesse momento. Diga para Ele quais os milagres você precisa, mas seja específico. Fale com detalhes dos milagres que você precisa. Se você não puder falar em voz alta, porque tem pessoas ao seu redor e tem coisas muito particulares, fale em pensamento com Ele, mas fale tudo o que você precisa. Se é cura, fale sobre a cura, quanto você precisa da cura. Se é libertação, fale da libertação. Se é milagre, fala do milagre. Seja o que for, fala o que você precisa para Deus sem reservas. É você e Deus. Ore nesse momento, ore nesse momento. Oh, Espírito Santo de Deus, escuta, Senhor, o clamor do teu povo nessa noite, Pai. Escuta, Senhor, o clamor das suas ovelhas. Oh, Deus, Ele te leva pelo fogo, me levas pelo mas Ele está sempre com você, curando todo o meu ser. Isso, fale com Ele nesse momento, fale com Ele. Esse é o momento de você falar com Ele, de você dizer para Ele quais são os milagres que você precisa. Deixa o Ministério de Louvor cantar. Não é o seu momento de cantar, é o seu momento de se derramar diante dEle e falar tudo o que você precisa. Oh, Deus, eu creio que Tu és. Diga isso
isso para Ele aí na sua oração. Diga: eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer o meu milagre. Eu creio, Deus, que o Senhor é tudo para mim. Me ajuda a vencer aquilo que tem me afastado de Ti. Me ajuda a romper com o que tem me afastado do Senhor, Deus. Creio que Tu és. Eu creio que Tu és Só Tu és a minha vida, Deus. Eu creio que não há outro igual a Ti. Diga isso para Ele: Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus, eu preciso de Ti, Deus. de Ti. Diga assim: nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Declare isso para Ele nessa noite. Nada é impossível Para Ti. Se você realmente crê, declara isso. Nada é impossível para o Senhor, Deus. Toda a minha vida eu confio em Suas mãos. Declare isso. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível, Rei. Todas as coisas são possíveis para o Deus do impossível. Impossível para Diga isso pra Ele. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Eu creio que Tu és. Senhor, manifesta a cura nesse momento, Pai. Abre os céus de milagres, Senhor. Manifesta o milagre na vida dos Seus filhos e filhas, Pai. Pai Santo, abre os céus nesse momento, Pai. Abre os céus nesse momento, Pai. Eu creio que Tu és. Recolhe as lágrimas, Pai. Corações aflitos, corações que estavam se sentindo solitários, pessoas, Deus, que estavam se vendo numa solidão espiritual, emocional. Pai amado, abraça-os nessa noite. Oh Deus, ouça a declaração da Tua noiva, Deus. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio em Ti, meu Rei, meu Rei. Abra suas mãos e diga isso para Ele. Creio que Tu és a vida. Tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a Ti, Jesus. Jesus, eu preciso de Ti, meu Rei. Jesus, eu preciso. Você pode declarar isso para Ele. Coloque a mão sobre o seu peito e declare isso para Ele. Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Eu preciso tanto. Jesus, eu preciso de Ti. Diga isso pra Ele com toda a tua força. Jesus, eu preciso de Ti. Oh Deus, aleluia. Jesus, eu preciso de Ti. Sem Ti eu não posso nada, Jesus. Sem Ti nada podemos fazer. Nós dependemos do Senhor. Nós declaramos, Pai. Não queremos, Deus amado, contar as nossas dificuldades. Queremos declarar nessa noite. Nós desejamos ser curados. Nós queremos ser curados. Manifesta a cura em nós como igreja. Manifesta a cura em nós como indivíduos. Manifesta a cura em nós como família. Manifesta a cura em cada família que está diante dessa transmissão nessa noite, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, eu sei que milagres já estão sendo liberados, mas eu clamo por misericórdia e graça. Senhor, manifesta sinais poderosos nesse momento, Pai.
Senhor, aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração, manifesta nesse momento, Pai. Senhor, que hajam testemunhos imediatos, Senhor, que hajam testemunhos imediatos de cura. Onde há dor nesse momento, que ela saia agora em nome de Jesus. Dor nas costas, dor de cabeça, dor no braço, dor na perna, sai agora em nome de Jesus. Que todo tipo de mal que está afetando, assolando os seus filhos nesse momento, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Manifesta essa graça, Senhor, para que seja confirmado a palavra de Cristo no meio da Livres, Pai. Em nome de Jesus te pedimos. A tua palavra diz que prodígios, sinais e maravilhas acompanhavam os apóstolos, confirmando a palavra do Senhor através da vida deles. Confirma a tua palavra através desse altar. Manifesta milagres nesse momento, nesse momento, nesse momento, nesse momento. Derrama o bálsamo de Gileade, derrama a cura, Pai. Derrama a cura. Onde há dor, que seja repreendida agora, que saia agora. Satanás, toma as suas coisas e sai agora dessa vida. Todo espírito maligno que tem produzido mal, sai agora em nome de Jesus. E que venha a cura, que haja testemunho imediato, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu quero convidar você que estava diante dessa transmissão sentindo uma dor nas costas, você que estava sentindo dor no braço, dor na perna, seja onde for, você estava sentindo dores. Eu quero convidar você nesse momento a colocar a mão sobre a sua dor, colocar a mão onde estava doendo nesse momento. E eu quero convidar você a declarar assim: em nome de Jesus, eu quero ser curado. E eu creio que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é tudo e tem todo o poder. Por isso agora, não, mas diga com autoridade agora, em nome de Jesus: mal, toma suas coisas e sai da minha vida, porque eu creio no nome poderoso de Jesus. Aleluia! Se você crê, libere o som de glória e exalte ao Rei. Creio que tu és a cura. Eu creio Oh, aleluia! És tudo para mim. Eu quero convidar você agora a colocar a mão em onde estava doendo. Ei, oh, rabacandarabasaracalabas. O Senhor está passando a mão dele agora. Alguns vão sentir um calor no lugar onde estava doendo. É a mão do Espírito de Deus tocando em você. Alguns vão sentir um refrigério, algo como se fosse algo gelado passando em você. É o refrigério de Deus. Outros vão sentir um arrepio, é a manifestação. Não se preocupe. Agora coloque a mão onde estava doendo e procura a dor nesse momento. Procura a dor que você estava sentindo. Procure a dor que você estava sentindo. O milagre já foi liberado e curas já aconteceram nessa noite para a glória de Deus Pai. Mas como eu disse, todo milagre vivido precisa ser para a glória de Deus. Então eu convido você a colocar aí no chat agora: eu fui curado, eu estava com dor no braço, não estou sentindo mais nada. Você que estava com dor no joelho, eu estava com dores no meu joelho, não estou sentindo mais nada. Você que estava todo ruim, era aquele problema de junta, estava tudo doendo, não estou sentindo mais nada. Jesus me curou. Você vai colocar aí: Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus me curou. Ele é o centro, aleluia. A glória de Deus está sendo derramada. Pessoas chorando nessa noite nos lares, porque estão vivendo a cura, o milagre de Deus. Estão vivendo o que nunca viveram antes. Meu Deus, eu nunca senti isso. Eu nunca senti o que eu estou sentindo aqui agora. Alguns estão dizendo aí nas suas casas. Eu quero convidar você: compartilha o milagre de Deus. Eu estou sentindo algo poderoso aqui. Compartilha, escreva: eu estou sentindo algo poderoso de Deus. Eu estou sentindo o mover dele dentro de mim. Eu estou sentindo algo diferente. Compartilha para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. E eu quero dizer para você: creia em nome de Jesus Cristo. Até o final
desse mês de dezembro, milagres poderosos ainda vão acontecer na sua vida. O que está acontecendo hoje é só um sinal, é só uma gota, é só o sereno da grande chuva que vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, a grande chuva da glória de Deus, ainda esse ano de 2020. Receba isso em nome de Jesus e creia. Abra sua mão na posição de receber. Senhor, te agradecemos por esse culto tão maravilhoso, pela tua palavra, pela tua graça. Te agradecemos pelo teu precioso amor, Deus. Não há como expressar a nossa alegria por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, abençoa cada casa, cada família, abençoa cada vida nesse momento. Oh Deus Pai, que através dos seus filhos e filhas, muitas ovelhas que estão desgarradas possam agregar a esse aprisco, Pai amado, possam conhecer o evangelho da graça, possam conhecer o sangue do Cordeiro, possam conhecer o Espírito de Deus através da Livres em Cristo, Pai. Desperta-os para convidarem os seus amigos, familiares, todos para receberem o evangelho como eles têm recebido, a palavra que nos transforma, para que muitos sejam transformados nesses últimos dias. Nós oramos ao Senhor e pedimos, Pai, que a bênção do Senhor e a paz do Senhor se multiplique na casa dos seus filhos. A tua palavra diz, quando nós, um de seus enviados, formos bem recebidos numa casa, que ao sair, deitemos a paz do Senhor sobre ela. E é pela autoridade do nome de Jesus, pela tua graça que me enviou a pregar o evangelho, eu libero a paz dos céus, a paz de Deus sobre cada casa, cada vida, cada família que está diante dessa transmissão. Que portas de emprego sejam abertas, que milagres gloriosos aconteçam, Pai amado, que sinais poderosos se manifestem a partir de agora, a partir de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós tenhamos uma semana cheia da tua presença e da tua bênção. É o que oramos por misericórdia e graça. Amém, Jesus, amém. E que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Que haja paz sobre todo o Israel espiritual de Deus na face da terra. E todos aqueles que concordam com isso, digam amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida. E lembre-se, não tenha medo, tenha fé. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que tu és a cura. Eu creio que és tu